Abra comigo a sua Bíblia, então, irmãos, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. Acho que tem muito médio agudo. Glória a Deus. Aleluia. Primeira de Pedro 3, versículo 1. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou. 1 de Pedro 3, versículo 1 em diante. Aleluia. E fique tranquilo que eu não estou aqui para falar das minhas experiências pessoais. Estou aqui para falar da palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo e o apóstolo Paulo tinham autoridade para falar sobre este assunto, eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. 1 de Pedro 3, versículo 1 diz assim, eu vou pedir até que as irmãs leiam. Né? As irmãs vão ler. Vamos lá, irmãs, mulheres. Não, calma aí, que vocês se intimidaram agora com o texto. A irmã Renita teve coragem de ler. Vamos lá, eu vou junto com vocês, então, para dar uma linha aí. Vamos lá? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Vamos lá. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora segura aí que é os 7, é os homens que vão ler. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, os homens aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia! Pode ir acompanhando, eu vou ler. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Senhor, meu Deus, estamos diante da Tua palavra
E eu peço que esta noite o Senhor ilumine os nossos pensamentos, aqueça o nosso coração, Senhor, que o Senhor nos edifique pelo poder da Tua viva e poderosa palavra. Meu Deus, te revela a nós, Senhor, que a Tua palavra adentre aos nossos corações, provocando as mudanças necessárias. Fala com a Tua igreja, Senhor, com a Tua noiva. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia! Pois bem, as irmãs tiveram que ler alguns textos, aí, algumas linhas a mais, mas também os maridos recai também um papel importante, e nós vamos examinar as Escrituras, irmãos, e ter esta noite um momento de edificação para a família. Talvez você não vai sair daqui pulando, dando glória a Deus e falando em línguas estranhas, mas eu peço a Deus que você saia daqui edificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e cada vírgula, cada texto é importante para as nossas vidas. Pois bem, a palavra de Deus que nós lemos começa se referindo às mulheres, e diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Ele chamando a atenção agora das mulheres, depois de falar sobre os servos, os empregados, sobre os cidadãos e sobre também a submissão de Jesus Cristo, ele vai tratar sobre a submissão da mulher. Sede vós igualmente submissas. A submissão não é um papel exclusivo da mulher. Antes de falar sobre a mulher, Pedro vai falar, por exemplo, sobre a submissão do servo ou do empregado. Vai falar sobre a submissão que o cidadão tem ao seu governante. E vai falar também sobre a submissão de Jesus Cristo. E após dar este maravilhoso exemplo de submissão, que não tem outro igual, que é Jesus Cristo, ele vai dizer agora igualmente. Igualmente ao que? Igualmente a estes que se submetem, e igualmente também as mulheres sejam submissas a vosso próprio marido. Aleluia! Então a submissão, irmãos, ela é um papel que não é exercido apenas pelas mulheres, mas dentro do lar, dentro do casamento, a mulher exerce o papel de submissão. A submissão, ela não é sinônimo de escravidão, porque primeiramente a mulher ela é submissa a Deus, e por ser submissa a Deus, ela é submissa ao seu marido. Então, a submissão ela não é uma obediência cega, não é uma obediência fora da palavra de Deus, mas primeiramente ela é uma submissão àquilo que Deus projetou para a mulher. Deus projetou, desde o Gênesis, este papel para a mulher. Quando Deus fez a mulher, e você pode ler lá em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 18. Gênesis 2 e 18, e a irmã Priscila hoje vai me ajudar bastante. Gênesis 2 e 18. Vai falar assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então a criação da mulher, ela teve como objetivo trazer alguém para ser uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que socorreria o homem, que estaria ao lado do homem o ajudando. E também em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, após a queda de Adão e Eva, Deus deixa bem claro para os dois qual seria, então, o papel da mulher no final deste versículo. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
A queda, a vinda, a manifestação do pecado na humanidade começou justamente por quebra deste papel que Deus havia estabelecido. A mulher estava sozinha, sem o cuidado, sem a governança do seu marido, estava conversando com a serpente e ela toma uma iniciativa. E esta sua iniciativa corrompe tanto ela quanto também o seu marido. Ela não apenas atinge a Eva, mas a Eva, além de pecar, ela induz o seu marido ao pecado. Ela não consultou o seu esposo para tomar aquela iniciativa. E toma uma decisão errada e ainda induz o seu marido a tomar uma decisão errada. E desde então, a humanidade foi expulsa do jardim do Éden, da comunhão plena com Deus, e passou a viver as consequências do pecado, e aqui estamos nós até hoje sofrendo as consequências do pecado, por causa de uma quebra de autoridade lá no jardim do Éden. Mas, irmãos, eu não estou aqui para culpar as mulheres, não estou aqui para menosprezar as mulheres e dizer que as mulheres são mais pecadoras que os homens. De modo nenhum, né? De modo nenhum. E se isso aqui chegar lá no PT, né? Sei lá onde que a gente vai dizer, né? Nas feministas, eu tenho direito de crer na palavra de Deus, né? Não me prendam, por favor. A gente tem que tomar cuidado agora. Mas a mulher, irmãos, ela não é inferior ao homem. O homem não é superior à mulher. Eles estão em papéis diferentes, mas não há homem nem mulher para Deus. Todos estão em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que os dois são uma só carne. Como já citamos os papéis anteriores, né, do cidadão, do servo e de Cristo, né, o próprio Cristo, irmãos, ele e o Pai são... Não, vamos lá, você não precisa dar glória a Deus, mas pelo menos me responde. Ele e o Pai são... Ele e o Pai são um. Então, o Pai não é melhor que o Filho não é melhor que o Pai, nem o Espírito Santo, mas os três são um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Mas Jesus exerceu o papel de servo, exerceu o papel de submissão e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele exerceu um papel de submissão, mas Cristo não é menor que o Pai. Então, referência, como referência a Jesus Cristo também, a mulher deve entender que seu papel não é um papel de inferioridade, mas ela está ao mesmo patamar que o seu esposo, ela está ao lado do seu esposo. E lhe é honroso, e lhe é gratificante exercer o papel de submissão. Então, sede vós igualmente submissas a seu próprio marido. A submissão, então, ela não é uma submissão cega, ela não é uma escravidão. Se nós pegarmos, por exemplo, a situação de um cidadão se submeter ao seu governante, podemos pegar o exemplo de Daniel e seus amigos lá na Babilônia, e nós sabemos que eles eram fiéis aos seus governantes, tanto é que eram respeitados e tinham uma alta patente dentro do governo babilônico, do governo medo, do governo persa, eram respeitados, mas no ponto que estas autoridades eram contra a palavra de Deus, eles estavam dispostos, inclusive, a morrer do que obedecer àquelas autoridades que se opunham à palavra de Deus. Então, naquilo que não era contrário à palavra de Deus, eles eram fiéis, submissos, servos de sua autoridade. Agora, irmãos, uma palavrinha também que é importante é que a palavra de Deus fala que mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Ela é um papel que ele é exercido dentro do casamento. É um papel que é exercido dentro do lar.
a mulher não está submissa a qualquer homem, a qualquer influência, a qualquer opinião, a qualquer palavra. E, inclusive, irmãos, deve de se tomar um cuidado com a palavra do pai, né? A palavra do sogro, a palavra do pastor, porque a mulher deve estar primeiramente submissa a seu... vocês não vão dar glória a Deus, mas você me ajuda. Vai lá. As mulheres vão estar submissas ao seu próprio marido. Então, ela está submissa, primeiramente, à palavra do seu marido. Obviamente, irmãos, o sogro, o pai, o pastor, né, eles vão dar bons conselhos para ajudar o casamento a permanecer em pé. Mas a palavra final deve ser a palavra do marido. Estes outros personagens aconselham e ajudam o casamento. Mas a palavra que fica é a palavra do próprio marido. Mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido. Então, irmãos, deve-se tomar cuidado ao ouvir, por exemplo, pessoas no YouTube, né? Um coach, né? Tem por aí um camarada, cabeça branca, barbinha, né? Parece até um cabelo de boneca, fez implante e tal, que conta piadas a respeito de casamento e tal. Você pode até achar engraçado, mas se tirar algum proveito desse camarada aí, amém. Mas a palavra final é o seu próprio marido. O respeito, a honra, a submissão é ao seu próprio marido. As ideias que esse tal pastor pode dar, se tiver algum proveito, aplique, mas a submissão é ao seu próprio marido. Então nenhuma mulher pode chegar, mas o fulano de tal fala assim. Mas o meu pai fazia assim. Mas o pastor faz assim. Mas o vizinho faz assim com a esposa. Mas o líder faz assim. Né? Então, estes outros personagens, ainda que masculinos, não têm autoridade dentro do lar. Então, não pode ser usado, irmãos, como uma ferramenta de insubmissão à vida de outras autoridades. Porque estas outras autoridades que aqui estão, né, honrosamente estão aqui conosco, são uma bênção de Deus, são servos de Deus, eles possuem autoridade em outras áreas. E você não pode se insubmeter por causa da palavra de uma outra pessoa. Cada mulher esteja submissa a seu... Vocês estão ficando bom. A seu próprio marido. E se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha o cenário que Pedro está nos mostrando. Um casal que era do mundo. A esposa se converteu. Mas o marido ainda não se converteu. É um marido pagão. E quem não se converteu, ele é movido pelo Espírito Santo? Frutifica o fruto do Espírito Santo? Não. Ele é motivado pela carne ou pela palavra de Deus? Pela carne. Então, estamos falando de uma irmã temente a Deus que tem um marido perverso. Um marido que tem muitos defeitos, porque não opera nele a ação do Espírito Santo. Mas ainda que ele não obedeça à palavra, ainda que seja um incrédulo, ainda que seja um ímpio, ainda que seja um pagão, deve a mulher submeter-se a seu próprio marido. E ela será usada como um instrumento para conquistar este marido ao Evangelho. Por causa do seu procedimento, ela alcançará
o seu marido. Estamos falando de um marido, irmãos, com costumes pagãos, escravo do pecado, da carnalidade. E Pedro vai nos dar parâmetros para uma mulher cristã para conquistar este marido. Então, o primeiro ponto que nós vamos perceber aqui que Paulo está dizendo é que a mulher, para conquistar o seu marido, ela deve de se submeter. Irmãos, numa situação dessas de uma irmã serva de Deus, fiel a Deus, né, que está clamando a Deus, vivendo em fidelidade, né, servindo a Deus direitinho, pode parecer uma solução o quê? O divórcio. A separação. Porque ela vai olhar para o seu marido e o que ela vai enxergar? Falhas. Se dentro de um casamento cristão tem problema ou não tem? Não responde, antes que você responda. Não responde, só medita. Dentro de um casamento cristão, tem problema ou não tem? Tem. Agora você imagina este cenário. Muitos problemas existem nesse casamento. Mas a solução não é a separação, a rebeldia, a ira. Mas a solução é continuar com aquele marido e conquistar o coração daquele marido, primeiramente convertendo o coração da própria mulher. Primeiro, uma transformação na vida dela. E através da vida dela, o coração do marido será conquistado. A solução não é o divórcio. Já comigo aí? 1 Coríntios 7:13. Obviamente, em determinadas situações, como a prostituição, como a violência doméstica, né, nós vamos encontrar um subterfúgio na palavra de Deus que possibilita, então, esta decisão, né, como uma exceção da exceção da exceção. Mas a instrução geral é esta, 1 Coríntios 7:13. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Vamos lá. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja, segurei. Se o marido incrédulo aceita, respeita a fé da esposa, embora ele seja incrédulo, ele não se converte, ele continua nas mesmas práticas mundanas, mas ele aceita que a mulher sirva a Deus. A mulher deve permanecer com seu marido, pois a sua santidade contagia o lar. A sua santidade, o seu comportamento puro, o seu comportamento santo atinge, contamina, contagia toda a sua família. E aquele homem incrédulo poderá então converter-se observando o comportamento puro, honesto, cheio de temor de sua esposa. Então, irmãs e irmãos, porque às vezes você não passa por esta situação, mas acaba se deparando com situações assim, e você precisa dizer uma palavra, e você precisa dar um conselho. A palavra não é divórcio. O conselho não é a separação. O conselho não é a separação. Não é o divórcio. Se aceita a fé da mulher, ela deve permanecer com seu marido e o seu comportamento santo contagiará o seu esposo. Aleluia! Outra solução, irmãos, que pode parecer à mulher,
é ficar falando. Porque a mulher, imagina, irmãos, andando certinho, fazendo tudo certinho, e o marido tudo do avesso. Vai vir uma tentação na mulher de dizer, olha, isso está errado, isso não é assim, tem que fazer assim, você está errado, você está em pecado, você vai para o inferno se continuar assim, você tem que mudar, porque eu já te falei, você fez de novo, e você faz de novo, você tem que mudar. Mas Pedro diz que a mulher ganha o seu marido sem palavra. Me queira bem, foi Pedro que escreveu. A mulher ganha o seu marido sem palavra. Irmãos, eu quero que você leia comigo alguns provérbios. Vamos ler lá, irmã Priscila, Provérbios 27, 15 e 16. E você vai perceber, minha querida irmã, que ficar falando, apontando o dedo, só traz desgraça para o casamento. Ser tagarela não ajuda em nada. Obviamente, minha irmã, você deve pregar o evangelho. Quando surgir a oportunidade, com sabedoria, com mansidão, né, na porta que Deus lhe abrir, pregue o evangelho. Mas agora ficar apontando os erros, e esta mulher que nós estamos lendo aqui, esse cenário aqui, ela tinha razões para apontar muitos defeitos. O camarada talvez era bêbado, era brigão, era mentiroso, era enganador, não honrava os seus compromissos, não era crente. Ela poderia passar o dia inteiro reclamando do marido. O marido não é dominado pelo Espírito Santo. Ela tinha muitas situações para ficar reclamando do seu marido. Mas Pedro diz, a mulher sem palavra alguma conquista o seu marido. O gotejar contínuo no dia de chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Rixosa não é rixa, tá? É briga. Então, a mulher briguenta e goteira em dia de chuva é a mesma coisa. Vamos lá. Contê-la seria conter o vento. Seria pegar óleo com a mão. Então, o que o sábio está dizendo? A mulher briguenta, chega uma hora que parece assim que não tem mais jeito. É desanimante conviver com essa mulher. É frustrante conviver com uma pessoa dessa. É tentar parar o vento com a mão. Agarrar o óleo com a mão. Não tem solução. Se tentar refriar a língua dela, pior ainda, mais vai falar alto ainda. A conversa, a briga que estava dentro do quarto vai para a vizinhança inteira. É como tentar parar o vento com a mão, segurar o óleo com as mãos. Escapa entre os dedos, não tem solução. E a agressão física nunca é uma solução. Nunca deve se optar pela agressão doméstica. Né? Então é como tentar segurar o óleo com a mão. É como segurar o vento. É aquela goteira, né? Constantemente. Como é que é a goteira em dia de chuva, irmão? É contínuo. Não para nunca. A goteira não é assim, pique, pique, pique. E daqui a pouco, 2 horas, pique, pique, pique de novo. É o dia inteiro. O marido já está ali. Oh, Jesus. Dá graça para o teu servo. É contínuo, não para nunca. É desanimante, é frustrante conviver com uma pessoa dessa. E ainda que seja incrédulo, ou seja, o marido não tem razão mesmo. O marido está errado mesmo. O marido é incrédulo, é mundano. Mas até para o marido mundano é assim uma coisa agonizante conviver com uma pessoa briguenta, reclamando. Provérbios 21, 9.
Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A mulher briguenta, no caso. É melhor armar um buraquinho, um barraquinho no telhado, improvisado, e ter paz naquele barraquinho, do que morar numa mansão com uma mulher briguenta. É melhor pegar as trouxas e ir para outro quarto. Você está rindo? É melhor pegar, né, o cobertor e ir para outro quarto do que continuar no conforto. É melhor dormir no chão do que continuar no conforto, no mesmo ambiente que uma mulher briguenta. É melhor ir armar um barraquinho lá no canto do telhado do que continuar no mesmo ambiente que uma mulher briguenta. Provérbios, ainda 21, versículo 19. Parece que o sábio tinha um problema sério, porque ele repete, inclusive, o mesmo texto. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Rixosa é que faz rixa, iracunda é que se ira. Então, o que o sábio está dizendo? Olha, é melhor ir para um deserto, enfrentar a solidão, enfrentar a fome, enfrentar o mau tempo, a hostilidade do clima, enfrentar as feras do campo, do que enfrentar a fera em casa. É melhor ir para o deserto, enfrentar o lobo no soco e no dente, do que ficar em casa com uma mulher briguenta. Do que permanecer no mesmo ambiente de uma mulher que fica sempre apontando o erro, sempre apontando as falhas, sempre reclamando. Porque você está errado aqui, porque você fez isso aqui, porque você aquele dia fez aquilo. Ah, porque aquele dia você falou tal coisa, porque aquele dia você fez tal coisa. É melhor ir para o deserto do que continuar enfrentando esta situação. Então, minhas irmãs, é melhor você, com o seu bom comportamento, conquistar o seu marido. Ficar falando, apontando os erros, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai trazer só a vontade de fugir. De sair sem destino rua fora. Não adianta, então, minha irmã, serva de Deus, ficar brigando, ficar reclamando. O seu bom comportamento vai constranger o seu marido. Não o tanto que você fala. Não o tanto que você reclama. Não vai ajudar em nada. A mulher, sem palavra alguma, conquista o coração do seu marido. Outra situação que pode surgir, irmãos, é a sensualidade. Então, quando surge um problema no casamento, o que esses coaches aí vão dizer? Tem que apimentar a relação. Né? E aí surge a ideia de que a mulher agora ela deve de encurtar as roupas, deve de colocar joias, deve de se maquiar e deve de se comportar como uma mulher, como é que eu posso dizer? Da vida, né? Uma Jezabel, né? Como uma mulher da vida, para conquistar o interesse do seu marido. Né? E a gente vê aí, inclusive, igrejas evangélicas que falam isso. Eu ia dizer quase isso, mas na verdade falam isso. Você tem que se vestir para o seu marido. Olha, irmão, você tem que se vestir para o seu marido, você tem que chamar a atenção do seu marido. Agora Pedro vai dizer o quê? Não seja o adorno
da esposa, o que vai chamar a atenção da esposa. Não seja o adorno da esposa o que lhe é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Ou seja, um cabelo extravagante, com joias, né, diferenciado, luxuoso, joias, pulseiras, brinco, né, colar, um vestuário de luxo, chamativo, colado no corpo, curto. Não é isso que deve de ser o adorno da esposa. Não é isso que vai conquistar o coração do marido. Aleluia. E a mulher que pensa que faz isso por causa do marido, na verdade está se enganando. E o marido que aceita isso também está se enganando. Porque tem marido que aceita esse tipo de situação. Infelizmente. Acredite se quiser. Movido pela carne, ele gosta de ver a mulher vestida sensualmente. Só que mal sabe ele que ela não está se vestindo apenas para ele. Está se vestindo para a vizinhança, para a torcida do Flamengo, para o patrão, para o padeiro, para o gerente do mercado. Ela não está se vestindo pelo seu marido. Tem gente que sai de casa, volta de noite, e o marido nem viu a roupa que ela vestiu, nem vê. Agora, quem viu ela sensualmente? A vizinhança, os homens. E a mulher precisa parar para pensar que tipo de olhar ela quer atrair. Porque tem surgido aí nesse tempo aí uma ideia de que mulher empoderada é uma mulher sensual. Então, o que é ser empoderada para a mídia hoje? Para as influencers, para os youtubers, para as atrizes, para as pessoas famosas. O que é ser uma mulher empoderada é... O que eu posso dizer para não ser muito... O que a gente pode dizer? Não sei. É dança sensual. Consegui. É dançar sensualmente. É usar um sapato assim que a pessoa fica com 3 metros de altura. Uma veste curtíssima. E isso é declarado como empoderamento da mulher. É muito pelo contrário. Isso é a objetificação da mulher. Porque agora as pessoas não vão olhar para aquela pessoa como uma pessoa inteligente, que tem projetos, que tem experiências, que tem uma boa conversa, que é produtiva, que é uma boa companhia, mas as pessoas vão olhar apenas como um pedaço de carne que vai dar prazer. É quase que olhar para uma boneca inflável. O homem vai olhar para aquela mulher não querendo estar perto dela, porque ela é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que tem um bom comportamento, uma boa conversa. Não, mas porque ela tem um corpo que vai satisfazer ele sexualmente. Ela não vai ser honrada por aquilo ali, ela vai ser objetificada, ela não vai receber mais poder, pelo contrário, ela vai se rebaixar a um corpo que vai dar prazer. Um objeto de prazer. Ela, de pessoa, se torna um objeto. Ela é objetificada. E pensa que está sendo empoderada. Porque faz o que quer, veste o que quer. Não é? Mas, na verdade, está dando seu corpo à prostituição. Então, você precisa parar para pensar que tipo de olhar você quer atrair, de respeito, de honra, de dignidade ou de lascívia, de prostituição, de impureza. Obviamente, um homem que olha para uma mulher com um olhar impuro, ele está errado, óbvio.
que o homem está absolutamente errado em olhar para uma mulher alheia e desejá-la, obviamente, ninguém tem dúvidas disso, que a culpa é do homem por olhar e desejar. Mas você, mulher santa, sábia, né, precisa refletir que tipo de olhar você quer atrair. 1 de Timóteo 2:9. Ai, você vai ter que dizer para o seu marido vir quarta que vem. Por isso que eu disse para os... Não disse para os homens, eu disse para as mulheres trazer o marido. 1 de Timóteo 2:9. Da mesma sorte, as mulheres em traje decente se ataviem ou se vistam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada como ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, as mulheres que dizem ser crentes, que dizem ser piedosas, vistam-se como tais, né? Manifestem isso em boas obras, e não como mulheres carnais, sensuais, que se expõem a um olhar lascivo. Então, o solteiro apóstolo Paulo dá a mesma instrução, muito semelhante ao que também Pedro ensina. Que a mulher não deve de se vestir com sensualidade, com extravagância, com o luxo, mas o que chame a atenção em uma mulher deve de ser a sua boa obra, o seu bom comportamento. Agora, irmãs, isso significa que você não deve pentear o cabelo? Não deve escovar os dentes? Né? Não. Uma mulher santa, né, se veste bem, né, toma um bom banho, penteia os cabelos, está cheirosa, né, elegante. E isso agradará o seu marido e a Deus. Isso agradará o seu marido e a Deus. Então, não é porque não se deve partir para a sensualidade que também o bom senso deva de ser deixado de lado, né? Então, não deve de se chegar ao outro extremo. Então, é possível ser uma mulher santa e uma mulher elegante, bem vestida, né? Glória a Deus. Os solteiros perderam a chance também, só um ousou dizer, né? Vão aprendendo aí e dão glória a Deus, vocês também. Então, a mulher ela pode andar combinando, pode andar com uma boa roupa, né? E o marido tem que ajudar nisso também, né? Porque às vezes o marido quer que a mulher esteja bem, mas não libera uma verba para comprar um shampoo, né? Para comprar um condicionador. Agora sim. Conquistei a amizade delas de novo. Falou em liberar verba, ela já virou tudo minha amiga de novo. Então, às vezes, o marido quer que a mulher esteja impecável, mas não sabe o valor que tem um creme, né? Quer que se compre o creme mais barato. E principalmente as irmãs aí que têm cabelo cacheado, né? Eu tenho uma irmã que é assim, então, olha, é litros e litros de condicionador, né? Litros e litros de condicionador. Então, o marido tem que entender também a condição da mulher e ajudá-la e suprir as necessidades dela. É um investimento que ele está dando na sua esposa, né? E ela vai cuidar disso para o seu próprio marido. Então, irmãos, se arrume, tome banho, escove os dentes, penteie o cabelo, né? E com certeza isso vai agradar o seu marido e vai agradar a Deus. Aleluia. Então,
Qual é a solução, irmãos? A solução, nós já vimos, não é o divórcio. A solução é o divórcio? Eu quero ouvir as mulheres aqui. Hoje é o culto da união feminina. A solução é o divórcio? Não. A separação? Não. Ok. A solução é ficar reclamando? Não. Ser tagarela? Não. Eu estou vendo mulher de boca fechada, hein? Ô, maridão, tá difícil, né? Vamos lá. Tem gente fazendo figa, irmão. Vamos lá. A solução, irmão, irmãs, é ficar murmurando, apontando os defeitos. Tudo que o marido, se o marido sai da linha, já aponta. Essa é a solução. A solução, então, é vestir-se vaidosamente, sensualmente, para conquistar o olhar e o coração do seu marido? A sensualidade é a solução? Pois bem. Então, Pedro mostra que esta não é a solução. A solução qual é, irmã? Como Paulo já disse a Timóteo, também o solteiro Timóteo, que também ensinava a igreja, Pedro vai dizer que para conquistar o coração da esposa, lá no primeiro versículo, ele vai dizer sobre a submissão e sobre o comportamento honesto, puro, cheio de temor, ou seja, cheio de submissão, tanto a Deus, primeiramente, quanto ao seu marido. E no versículo 4 diz, seja, porém, o homem interior, ou seja, aquilo que está por dentro da mulher, as suas características interiores, o seu caráter, né? A longanimidade, a pureza, a paciência, a paz, né? O domínio próprio, a temperança. É isso que vai conquistar o coração do marido. Unido ao incorruptível traje de um espírito, ai. O que a mulher deve se vestir? De um espírito. Ai, agora tá difícil de dizer, vamos lá. Irmãs da união feminina, ajuda lá, irmãinha. De um espírito e tranquilo. É assim que você vai conquistar o seu marido. Primeiro, o Espírito Santo precisa operar uma obra na sua vida. A gente está rindo, irmão, para deixar o ambiente mais tranquilo e você não me odiar. Mas escute, primeiro é preciso uma operação do Espírito Santo na sua vida, na sua língua, no seu temperamento. E isso está sendo dito para mulheres melancólicas, fleumáticas, sanguíneas, coléricas. O espírito manso. Então precisa uma obra do Espírito Santo primeiro, mudando a vida da mulher. Porque a mulher às vezes quer mudar a vida do marido, mas nem ela ainda foi transformada pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Então, se o marido ele dá um passinho fora da linha, a artilharia pesada é apontada. Errou. Mas Paulo está dizendo, primeiro é preciso uma operação do Espírito Santo na vida da mulher. Um espírito manso e tranquilo. A frutificação do bom fruto do Espírito precisa estar manifestado na mulher. E isso tem grande valor diante de Deus. Então, irmãos, você vai se comportar assim, não é porque o seu marido manda, não é porque o pastor manda, não é a igreja que exige, mas isso tem valor diante de Deus, e isso agrada a Deus. Isso tem um grande valor diante de Deus. Para as feministas, isso é um absurdo. Isso é
ultrapassado, isso é retrógrado, isso é fascismo, é autoritarismo. Mas não importa o que as feministas digam, o importante é como Deus enxerga isso. E isto tem grande valor diante de Deus. Isto tem grande valor diante de Deus. Então não importa o que como a vizinha se comporta, como as colegas de trabalho se comportam, né? Não importa o que até, entre aspas, né, evangélicos do YouTube falam, não importa. O importante é como Deus está enxergando o seu comportamento. Isso tem grande valor diante de Deus. Para o mundo, isso é loucura. Para o mundo, isso é absurdo. Submissão, falar em submissão, neste século, é uma coisa fora da casinha, é coisa de ser preso. E eu já disse, não me prendam, a Bíblia é a minha regra de fé, não me prendam. Mas isso para o mundo hoje é absurdo. Falar em submissão é absurdo. É como se estivesse tratando a mulher como escravo. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Nem o homem é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem. São papéis diferentes. E aí Pedro, vai dizer a esta irmã, ou a estas irmãs que estejam passando por uma situação de crise no casamento, um casamento problemático, ele vai lembrar, olha, é difícil, mas é possível. Inspire-se, lembre-se de mulheres que outrora, mulheres santas, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. É possível, mulherada. Lembre-se de mulheres santas que praticaram isso e que praticam isso. Inspire-se nestas mulheres. Lembre-se de Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É difícil, mas é possível. Outras pessoas conseguiram. Se talvez você não pôde se inspirar em sua mãe, porque a sua mãe era uma mulher briguenta, rebelde, né? Se você não tinha uma tia para olhar e se influenciar pela atitude dela, lembre-se então de Sara. Leia a Bíblia e encontre boas referências para a sua vida. Não no YouTube. Vai ler a Bíblia e você vai encontrar personagens que praticaram isso, que se submeteram ao seu próprio marido e tiveram uma família abençoada. Houve falhas no relacionamento de Sara e Abraão? Claro. Sim. Em situações até mesmo que Sara se submeteu a Abraão, uma situação que ela deveria de fazer uma certa resistência, né? Onde Abraão expôs a sua mulher ao adultério. Né? Houve situações problemáticas no relacionamento de Sara e Abraão. Mas lembre-se dos bons exemplos. Talvez você vai olhar para o lado e vai enxergar defeitos na vida do seu irmão, no casamento do seu irmão. Mas procure olhar para os bons exemplos. Lembre-se das santas mulheres que foram submissas ao seu próprio marido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como você tem se comportado, como você tem falado, como você tem se vestido. Você faz isso pensando em Deus e seu marido? Ou pensando em si mesma? Ou pensando no mundo? Ou influenciada pela carne? O que tem levado você
a viver da forma como está vivendo. Reflita sobre isso, nós já vamos encerrar. E quarta-feira que vem a gente fala sobre os maridos. Traga o seu marido. Traga o marido. Né? Mas, irmãs, escutem. Às vezes, por não serem tomadas estas decisões, por não aceitarem a revelação desta palavra, lá na frente, daqui a pouco, estão chorando, pedindo conselho para o pastor porque estão com problema no casamento, pedindo socorro para a líder da UF porque está com problema no casamento, querendo que o outro seja consertado. Minha irmã, quarta-feira que vem eu falo com os maridos, mas hoje, escute, faça a sua parte. Se é possível converter o coração até mesmo de um incrédulo, o que se dirá de um casal cristão? Se é possível um comportamento que converterá até mesmo um coração perverso, incrédulo, de um pagão, como que pode um casal cristão Jesus. Como que pode um casal cristão se destruir? Se coloque de pé. Tito 2:5 lá, irmã Priscila. E agora você vai fazer o seguinte, você vem com a sua esposa aqui, orar junto com ela. Vem aqui na frente, pega a esposa aí. Eu vou te ajudar a cumprir esses versículos. Vai lá, busca a sua esposa lá. E nada de chegar em casa e ficar dizendo, tu ouviu? Não faça isso. Porque quarta-feira que vem é você. Né? E aí você cria um espírito de vingança dentro de casa. Então, mas vale ficar quietinho e ajudar a esposa a obedecer a palavra, né? Porque, irmã, ser submissa a um homem sábio é muito mais fácil. Né? Ser submissa a um homem fiel a Deus, temente a Deus, é muito mais fácil. Então, marido, antes de chegar em casa e querer cobrar da mulher, né, lembre-se dessa palavra. Ser submissa a um homem temente a Deus, a um homem fiel a Deus, que também tem um bom comportamento, que também é manso, que também é tranquilo, né, que é respeitador, que trata a esposa com dignidade, é muito mais fácil.